parênteses aqui, talvez uma polêmica, mas, assim, eu acho que é uma coisa que eu sempre tive o desejo de falar, né? E hoje eu tô tendo essa oportunidade de falar. Eu não sou um cara que vai muito em podcasts, né? E dar entrevistas exclusivas, eu sou um cara mais reservado, assim, mas quando eu tenho oportunidade eu gosto de falar. E o que eu queria falar é que muitas pessoas, muitos críticos do futebol, entendem como o atleta, né? O futebol é uma das... Talvez o futebol, a NBA, NFL, são esportes que movimentam muito dinheiro. Sim. E as pessoas atrelam isso, a pessoa talvez faturar muito, a ele, todo jogo, ele ter o seu máximo de desempenho, ter a obrigação, né? Ele fazer gol, ele dar assistência, ou então ele fazer um triple-double no NBA, Sim. né? O cornerback fazer uma boa jogada, decidir jogos. Só que isso, pra ser aqui bem sincero, é impossível o cara em 50, 60 partidas no ano, o cara ser 50, 60 partidas top, nota 10. É impossível isso. Primeiramente, é impossível. Ninguém consegue ser tão regular assim. E segundo, que o esporte, o cara que é um atleta, ele troca 10, 15 anos de carreira do que um profissional que estuda. Se você estudar e para ter uma boa profissão, você troca o faturamento de 10, 15 anos, talvez por um faturamento que o cara vai demorar a conseguir 30, 40 anos trabalhando. Eu concordo com você, é mais rápido. Então a cobrança é muito maior. Só que às vezes as pessoas esquecem que nós somos seres humanos, né? E a gente talvez tenha um jogador de futebol, né? Esses grandes atletas que são uma minoria da população, tem bons salários por tudo que envolve, né? A televisão, né? O show em si do estádio, né? Tem muito... Hoje em dia o pessoal coloca show, né? Já vi lá no estacionamento do Barradão que acontece, né? Evento dentro do evento, né? Usando o exemplo do Vitória, mas são muitas coisas que envolvem o extra, que fazem com que o esporte se torne, o atleta consiga ter esse faturamento em alguns esportes, que são exceção, né? Que a gente sabe que tem muitos atletas, né, que não tem incentivo nenhum em outros esportes. Mas o que eu queria falar aqui, não é uma polêmica assim, mas é que realmente o que as pessoas mais batem na tecla dos atletas são, poxa, então porque você ganha tanto, você tem que desempenhar tanto. E às vezes não é assim. Ninguém entra em campo querendo errar um passe. Ninguém entra em campo querendo tomar um gol, né? A gente entra em campo sempre querendo dar o melhor, porque a gente tem um contrato. E se você perguntar pra qualquer pessoa, todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer fazer história. Então, aí... Talvez aqui, já que eu estou falando aqui para os torcedores do Vitória, né? Como você falou isso, para que entendesse que todo atleta ele tem um prazo, ele tem um dia bom, sim, uma temporada boa. Isso não quer dizer que um dia ruim define o cara como uma pessoa ruim, né? Ou uma temporada... Até uma temporada ruim não define o cara como ruim, né? Às vezes o cara tá voltando de lesão, o cara tá sem confiança. Sim. Então eu acho que vale muito mais o que a torcida do Vitória tem feito. Depois, eu acho que uma grande lição pra gente, né, dessas críticas que eu tenho falado aqui, é fazer o que o torcedor do Vitória fez. Depois de um primeiro semestre que não foi bom, você chegar numa competição importante e você apoiar, abraçar o time e apoiar até o final. Isso é uma atitude de uma torcida que sabe o que quer e que entende o processo. Sim. Entende? Perfeito. Esse é o ponto, o processo. Entendeu? Essa geração entendeu, sim. Deixa eu só abraçar o Marco Martins, mandou um superchat. Obrigado, Marco, por isso. E isso que você falou é importante. Não é polêmico, isso é muito pontual. Você precisa falar do seu ponto e esse é o espaço para que você fale a respeito disso, né, Léo? Porque, de fato, pensamos todos, de um modo geral, em algum momento, de que o atleta ele não tem uma vida além do futebol, só porque o futebol movimenta muita grana, circula muita grana e ele tem que entregar exatamente o valor que ele tem ali. Só que a gente que fica pregando o tempo todo filosoficamente sobre, não, a gente tem que dar valor às coisas e não preço sobre elas. A gente acaba fazendo isso muitas vezes, dar Sim, muito preço ao jogador, né? Ele custou não sei quantos milhões, ele tem que render sei quantos milhões. Não, futebol movimenta muito isso, mas no fim das contas é um ser humano que tem ali um rendimento, vai ter a cobrança da medida que é, né, Léo, com relação ao conceito que é o futebol, porque de fato mexe com muita gente, paixão, aquela coisa toda, mas é preciso a gente colocar tudo no seu lugar também para não ser desmedido, né?